ativismo judicial é o uso do judiciário visando atender às ideias e os valores e as concepções de um determinado juiz. Necessariamente, o ativismo judicial ele não é ilegal, mas ele se torna ilegal quando ele extrapola as regras e as leis de um país. Para entender o ativismo judicial, nós temos que entender três conceitos. Três conceitos são fundamentais para entendermos esse tema. O primeiro é o direito positivo, que afirma que a condenação de um cidadão tem que basear-se em provas objetivas, não dando espaço para a dúvida, já que a dúvida beneficia o réu. O segundo conceito é ativismo judicial, ou seja, o juiz ou outros funcionários do judiciário militam pela condenação de um réu ou grupo. E o terceiro é a judicialização da política, constante interferência do judiciário em assuntos de outros poderes, limitando a ação dos mesmos ou interferindo diretamente nas decisões do parlamento e do executivo. Juízes, bem como outros funcionários do judiciário, são pessoas comuns, que também são influenciadas pelas ideias políticas e sociais e os conflitos sociais que existem dentro da sociedade. O maior problema, na realidade, é quando esses conflitos sociais, essa posição política que reflete dentro dos juízes e outros funcionários públicos, passa a ser usado para perseguir determinado grupo político ou um movimento social. Logicamente, isso acontece devido à estrutura social do Brasil, em que a maioria dos juízes participam e fazem parte da classe dominante, de maior renda do país, que possui valores mais conservadores e, geralmente, anti-reformas sociais e antiprogressistas. Por isso, historicamente no Brasil, o ativismo judicial foi mais utilizado para perseguir posições progressistas e de esquerda. O ativismo político e a judicialização da política, elas seguiram os mesmos roteiros desde os anos 90, ou seja, uma campanha de notícias falsas na internet, de disseminação do ódio, que é adquirida pela chamada mídia empresarial, que passa a pressionar os órgãos jurídicos a derrubar um político ou um governo. Logicamente, os juízes, como toda a sociedade, influenciados por essa militância da mídia e de campanhas de notícias falsas, acaba desenvolvendo um tipo de ativismo político visando afetar o processo eleitoral, bem como a democracia. O ativismo político e a judicialização da política, ela deforma a democracia. Permite que grupos políticos com pouco compromisso com a democracia assumam poder e outros grupos que têm mais identidade com as necessidades da população são discriminados. A consequência disso é a atual situação do Brasil, em que o atual governo foi produto de uma campanha de judicialização da política e de ativismo político que levou à derrubada da Dilma, à prisão política de Lula e à ascensão de Bolsonaro através do apoio do juiz Sérgio Moro. Mas se há ativismo judicial, como a sociedade em um sistema democrático consegue impedir o ativismo? Para isso, a sociedade e o sistema judiciário possuem vários órgãos, entre eles o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que tem como obrigação fiscalizar a atuação dos juízes. Infelizmente, o CNJ ele vem atuou muito pouco referente aos desmandos da Lava Jato. Como nós sabemos, a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro ficaram em conluio
para poder condenar Lula. E a CNJ não várias vezes foi chamada para poder verificar o comportamento deles e várias vezes não tomou medidas mais drásticas para impedir o ativismo judicial e acabou se tornando crime. A falta de atuação dos órgãos do judiciário para impedir o ativismo jurídico é provocado por um problema grave no serviço público, que é o corporativismo. O serviço público brasileiro, desde os anos 50, ele se organiza em corporações. Como tal, essas corporações elas acabam se tornando uma caixa fechada, em que um grupo de funcionários desse órgão acaba protegendo o outro, impedindo que se possa impedir essa forma de ativismo judiciário. É muito complicado um juiz, ser julgado pelos seus pares, ou seja, por outros juízes. A consequência disso, esse sistema de corporativismo em que quem comete crime ou quem faz alguma coisa de errado vai ser julgado pelos seus pares, acaba provocando injustiças no Brasil e permitindo que o ativismo judicial continue prosperando no país. Termos um judiciário confiável, juízes que, apesar de suas posições políticas e sociais, se atenham ao processo e às provas, é essencial para que a sociedade confie no judiciário e que a democracia se fortaleça e não seja deformada pelo ativismo jurídico. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes, o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Montesquieu. É isso, pessoal. Terminamos mais um tema. Peço para vocês compartilhamentos, comentários, inscrições e curtidas. O tema da próxima semana será nacionalismo. Que viagem é essa? Tchau, pessoal!